Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num dos assuntos mais universais e complexos da nossa experiência, o sofrimento. E não tô falando daquela dor simples de um arranhão, mas daquela angústia profunda, sabe? Aquela que parece ser uma marca registrada da gente, dos seres humanos. Essa citação já resume perfeitamente o nosso ponto de partida. É claro que animais sentem dor, mas será que eles ficam brigando com os próprios pensamentos, se preocupando com o futuro, remoendo memórias dolorosas? Então, o sofrimento é justamente essa camada extra que nós humanos acabamos adicionando à dor. Pois é, essa é a grande pergunta, né? O que exatamente na nossa mente, na nossa biologia, transforma uma dor que poderia ser simples em um sofrimento tão complexo e, convenhamos, às vezes até avassalador? A resposta é fascinante e talvez um pouco inesperada. Para a gente conseguir entender o sofrimento humano, a gente precisa olhar para a base dele. Ele é construído em camadas, sabe? Começa com as respostas mais básicas, que a gente até compartilha com outros animais, e vai até uma camada que é, exclusivamente nossa. Aqui a gente consegue visualizar essas 3 camadas. A primeira é a filogenética. São os nossos reflexos, aquilo que já vem de fábrica da nossa evolução. Depois vem a ontogenética, que é onde a nossa história pessoal, nossas experiências, nos ensinam a sentir as coisas de um jeito único. Mas é a terceira camada, a verbal, a cultural, que realmente muda o jogo para nós. Essa segunda camada que explica por que cada pessoa sofre de um jeito. A nossa vida cria uma espécie de impressão digital emocional. Mas como eu disse, isso ainda não é a história toda. Tem um elemento muito mais poderoso em jogo. E agora a gente chega no coração da nossa análise. A grande revelação sobre o porquê da gente sofrer tanto não está nos nossos sentimentos ou nos acontecimentos, mas na ferramenta que a gente usa para processar tudo isso, a linguagem. O comportamento verbal é quase como um superpoder. É a nossa capacidade de fazer uma palavra, tipo fogo, despertar o mesmo medo que o fogo de verdade. É isso que nos permite planejar, aprender com o passado, criar, mas, como todo superpoder, ele tem um lado sombrio. Essa metáfora da abelha é perfeita. Com seu mel e seu ferrão, ela captura a essência do problema. A linguagem, que é o nosso mel, nos permite construir coisas incríveis, amar, mas ela também tem o ferrão, que nos dá a capacidade de nos preocupar com o que nem aconteceu, de reviver o passado 1000 vezes e até de criar dor a partir do nada. Olha só esse exemplo que mostra o poder do ferrão em ação. O pequeno Paulo não está reagindo à perda de outro bicho. Ele está reagindo à palavra morreu. A palavra, um simples símbolo, conseguiu provocar a mesma dor do evento real. O sofrimento dele se tornou verbal. E é aqui que a coisa fica bem complexa. Porque a linguagem permite que a gente conecte coisas que não têm a menor relação no mundo real. Uma sensação pode se ligar a uma imagem que se conecta com uma palavra, e de repente está criada uma teia de medo e ansiedade. Quer ver um exemplo? O caso do Patrick. Ele usava a metáfora de se sentir despedaçado para descrever a dor emocional dele. Um dia, ele ouviu no jornal que as vítimas de um acidente de avião foram despedaçadas. Pronto. A linguagem conectou o sofrimento interno dele com um evento externo. O resultado? Uma fobia real, paralisante, de voar. Bom, e o nosso instinto, claro, é tentar consertar o sofrimento, tentar eliminar. Mas e se essa própria luta for a armadilha que nos mantém presos? Aqui está o pulo do gato. No mundo lá fora, a gente é ótimo em resolver problemas. Tem uma pedra no sapato, a gente tira. Problema resolvido. Mas quando a gente tenta usar essa mesma lógica para o nosso mundo interior, tentando arrancar um pensamento ou eliminar a ansiedade, a própria luta vira uma fonte de mais sofrimento. Esse processo tem até um nome: evitação experiencial. É esse esforço constante para não sentir o que a gente já está sentindo. E o paradoxo é que, quanto mais a gente tenta não sentir, mais alto aquele sentimento grita e mais limitada a nossa vida vai ficando. Essa frase resume a armadilha de um jeito genial. A linguagem cria as grades da nossa gaiola psicológica, mas ela também nos dá a consciência de que nós temos a chave. Nós temos o poder de mudar a nossa relação com ela. Então, se a luta é a armadilha e a gente tem a chave, como é que a gente sai dessa gaiola? Isso leva a gente para uma mudança bem radical no jeito que a psicologia moderna encara o sofrimento. O objetivo não é mais eliminar a dor, mas sim construir uma vida que vale a pena ser vivida mesmo com a dor. A mudança é de uma guerra para uma dança. Em vez de lutar o tempo todo para se sentir bem, o foco muda. O foco passa a ser agir de acordo com o que é importante para a gente, aprendendo a carregar nossos sentimentos conosco nessa jornada. E os pilares dessa nova abordagem são
aceitação, que não é se conformar, mas sim abandonar a guerra, desfusão, que é aprender a observar os pensamentos em vez de ser dominado por eles, e o mais importante, a ação com valores, que é usar toda aquela energia que a gente gastava lutando para construir a vida que a gente realmente quer. E a gente termina com essa reflexão. O sofrimento faz parte da condição humana, e ele é amplificado por essa nossa capacidade incrível da linguagem. Mas ao mudar a nossa relação com ele, a gente libera uma energia absurda. A pergunta então não é como eliminar a dor, mas sim o que a gente vai fazer de valioso com a nossa vida. Com dor e tudo. Fica aí a reflexão.